Boa tarde a todos. A equipe New Gen Leaders hoje vai apresentar um projeto de conclusão de curso que foi feito a partir de uma consultoria empresarial junto da empresa Paradise Burger. Os integrantes da equipe são Bruno Botazo Dias, Caroline Beatriz Cordeiro Nogueira, Gabriela Nascimento da Silva, Kailane Silva Paulos e eu, Victal Kaique Souza Ferreira. Bom, para começar, a empresa trabalhada está inserida no ramo alimentício e trabalha de forma online, atendendo seus clientes através de plataformas digitais, onde são vendidos hambúrgueres artesanais e acompanhamento em toda a região de Itanhaém. O projeto que será apresentado aborda a problemática em torno da organização de estoque e fluxo de processo da empresa, e visa mostrar a importância do bom planejamento e de que maneira ele influencia no crescimento da empresa, trazendo consigo a solução de maneira simples. Paradise Burger é o nome de uma empresa que surgiu em setembro de 2020. Sua história se inicia com um jovem, funcionário de uma empresa, que com o início da pandemia sentiu a necessidade de colocar em prática uma certa ideia que já tinha surgido anteriormente. Como era e ainda é apaixonado e consumidor fiel de hambúrgueres, Charlon, proprietário da empresa, usou dos conhecimentos sobre hambúrgueres que foi adquirindo enquanto comia em todas as hamburguerias que conhecia. Pensa numa forma de reunir os pontos positivos que tinha encontrado neles em um só e partiu para a prática. Seguindo assim, ele abriu a Paradise Burger, uma hamburgueria onde os nomes dos lanches estão relacionados a ilhas paradisíacas, e foi trabalhando duro para que sua marca tomasse forma e que sua hamburgueria seja conhecida em Itanhaém e muito recomendada. A razão social é Charlon Ferreira, e nome fantasia Paradise Burger, se enquadrando como microempreendedor individual. O horário de funcionamento é das 7 às 11h30 e as redes sociais Instagram e Facebook é @Paradise Burger, localizada na rua Itariri, 192, Corumbá, em Itanhaém. Missão, visão e valores da empresa. De forma resumida, missão, visão e valores são um conjunto de diretrizes que regem uma organização. Nesse caso, a missão da empresa é definida pelo propósito da empresa existir. A visão é a situação em que a empresa deseja chegar em um determinado período. E os valores são as ideias e atitudes e comportamentos que devem estar presentes em colaboradores e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. Sendo assim, a missão da Paradise Burger é levar uma experiência diferente com um produto bem feito e gostoso. Sua visão é ser marca consolidada na região em até 1 ano. Seus valores são a qualidade no atendimento, resiliência, respeito, alegria, transparência e honestidade. O nome da equipe. O nome New Gen Leaders, líderes da nova geração, surgiu na equipe através do conceito de inovação e atualidade que sugere se enquadrando no contexto dos integrantes que a compõem. O logotipo nada mais é que uma representação visual de alguém ou algo a que está associada. O logotipo que representa a equipe é apresentada com uma lâmpada e alguns componentes que estão associados a boas ideias ou pensamentos geniais. Slogan é uma ou um conjunto de frases curtas que possuem fácil fixação. O slogan da equipe é fazer mais com menos. Quanto às cores, elas são importantes no complemento visual, já que elas muitas vezes têm uma função essencial para tornar algo marcante. As cores usadas na construção do logotipo são laranja e branco. O laranja representa a prosperidade, alegria, vitalidade. O branco representa a paz e a pureza. Aplicação de estudo e planejamento no processo de reorganização e estruturação da Paradise Burger, que vai ter a duração aproximada até dezembro do ano de 2021. Para Cervo, Bervian e da Silva, citação de 2007, o objetivo geral se caracteriza por determinar de forma clara e objetiva a intenção de se realizar a pesquisa, dando uma visão mais ampla sobre o que se deseja pesquisar e apontando onde o autor deseja chegar com esses seus estudos. Seguindo o conceito, o objetivo geral do projeto é estudar e analisar as formas de controle de planejamento para, de maneira simples, concretizar um plano curto, médio e longo prazo, tornando a segurança do proprietário e da empresa muito maiores, e fazendo assim com que o desempenho da empresa seja consideravelmente alavancado com a estratégia de controle aplicada.
Segundo Servo, Bervian e da Silva, definir os objetivos específicos significa aprofundar as intenções expressas nos objetivos gerais. Sendo assim, o objetivo específico do projeto está atrelado a estudar e analisar as formas de controle de estoque e fluxo de produção da empresa, Paradise Burger, visando o crescimento da empresa com uma melhor estrutura de planejamento financeiro. O beneficiário do projeto será o proprietário Sharnon Souza e, consequentemente, sua empresa, de razão social, Paradise Burger. O beneficiário do projeto será o proprietário Sharnon Souza e, consequentemente, sua empresa de razão social Paradise Burger. Bom, em relação à viabilidade de um projeto, ela consiste numa avaliação feita a partir de ferramentas e técnicas a fim de verificar a disponibilidade de recursos financeiros, físicos e oportunidades de ganho em determinadas atividades. Segundo Dolabella, numa citação de 99, um bom negócio é fruto de identificação de uma oportunidade e o seu posterior estudo de viabilidade, a fim de tomar uma decisão satisfatória e que proporcione avanços dentro da empresa. Bom, no quesito viabilidade operacional, que seria em relação ao recurso manual, operário, o maquinário da empresa, para os métodos necessários a serem aplicados, os recursos operacionais já adquiridos, eles serão necessários para a execução e já serão suficientes, além dos equipamentos, claro, sugeridos em acordo no decorrer do projeto. Bom, no quesito viabilidade econômica, que seria basicamente a viabilidade no quesito de capital necessário em relação ao projeto, atuando de acordo com o plano do projeto, será economicamente possível a execução. A resolução da organização com fluxos de processo e estoque e o trabalho em cima da administração financeira demandará apenas da prática com recursos já adquiridos pela empresa. E as sugestões à parte, como equipamentos, maquinário ou algo que seja sugerido durante o projeto, elas serão incluídas no orçamento de vendas. Em relação à viabilidade social, no quesito social e a viabilidade nesse meio, o quão o projeto é viável dentro desse meio social em que está instalada a empresa, a execução do projeto ela impacta socialmente de maneira positiva, levando melhores condições para a empresa e tornando isso uma realidade ao próprio consumidor. Bom, em relação à viabilidade ambiental, com o quesito ao meio ambiente, não foram identificados impactos tanto diretos quanto indiretos. As hipóteses identificadas que baseiam o projeto são: a empresa não ter um planejamento. O que afeta o planejamento como um todo é a falta de conhecimento do gestor, o gestor não achar necessário um planejamento, a falta de estrutura financeira da empresa para uma melhor organização, todas as entradas e saídas são registradas, a falta de conhecimento das redes sociais, onde a divulgação dos produtos pode estar influenciando na parte lucrativa da empresa, se há a divisão correta entre as finanças pessoais e comerciais, e se há uma harmonia e organização no fluxo de produção. Metodologia de abordagem. Segundo Marconi e Lakatos, o método de abordagem caracteriza-se por abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado dos fenômenos da natureza e da sociedade. Neste tópico serão apresentados os métodos de abordagem utilizados, sendo eles hipotético-dedutivo e método indutivo. O método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas, ou seja, premissas com alta probabilidade e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras, as conjecturas também serão. É um método com consequências, que leva a um grau de certeza igual ao das hipóteses iniciais. Assim, o conhecimento absolutamente certo e demonstrável é dependente do grau de certeza da hipótese. O filósofo inglês Francis Bacon foi responsável pela criação do método indutivo no século XVII. Aliado ao conceito de empirismo, Bacon definiu um método de investigação baseado na observação dos fenômenos naturais. Segundo ele, essa metodologia estaria dividida em 4 etapas: coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza, reunião, organização sistemática e racional dos dados recolhidos, formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos, comprovação das hipóteses a partir de experimentações. Bom, os métodos utilizados no projeto foram a ficha de anamnese, a pesquisa de campo, o uso de hipóteses, a análise SWOT,
a matriz BCG, a ferramenta Six Sigma, análise financeira, análise na linha de produção e o planejamento de curto a longo prazo. Na análise SWOT, as forças identificadas são qualidade, entrega rápida e apresentação. Já as fraquezas são equipamentos com certas limitações, linha de produção desorganizada e falta de automatização. Nas oportunidades, temos redes sociais e o tráfego de pessoas que conhecem a imagem da empresa. Já as ameaças são as empresas com espaço físico no retorno presencial dos comércios. Bom, a matriz SWOT cruzada é feita analisando como as forças e fraquezas de uma análise SWOT estão influenciando a chance de suas oportunidades ou ameaças acontecerem. Esse cruzamento pode ser um dos principais determinantes de quais os planos de ação que serão desenvolvidos para colocar na prática as suas estratégias. Bom, dessa forma, é necessário fazer o cruzamento das informações através de organização em colunas, como, por exemplo, as forças e as fraquezas que vêm do ambiente interno, com oportunidades e ameaças que são influências do fator externo. Como isso? As redes sociais, que são oportunidade, de que maneira elas influenciam na qualidade do produto, que são do ambiente interno? De que maneira a temporada e os encontros familiares na época de pandemia influenciam na qualidade do produto, que são oportunidades? De que maneira os concorrentes, o retorno presencial do mercado e a falta de espaço físico, que são ameaças, influenciam na qualidade do produto da empresa? Dessa forma, fazendo o cruzamento de todas as informações, pode-se obter importantes resultados em relação a uma análise da empresa, como, por exemplo, a temporada é um ponto fortíssimo de oportunidade em relação à empresa e o seu desempenho. Assim como a falta de espaço físico é uma grande ameaça em relação a todo o contexto e cenário em que a empresa está inserida. Dessa forma, é importante fazer toda a análise e tomar as medidas cabíveis em relação a isso. Pesquisa de campo é uma das etapas de metodologia científica de pesquisa que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. Seguindo um conceito, foi aplicada uma pesquisa de campo na empresa para uma melhor avaliação de cenário e aplicação de metodologia. A pesquisa foi feita adotando o formato de pergunta e resposta em seguida. As perguntas utilizadas foram com base no estudo de contexto e situação da empresa, como por exemplo, você utiliza de alguma forma a organização em relação ao seu planejamento? Utiliza alguma ferramenta? Você faz algum planejamento financeiro ou geral para a sua empresa? Quais as suas estratégias em relação a hamburguerias concorrentes na região? Quais suas metas para a empresa? Como você organiza o seu estoque de ingredientes? Como funciona o processo do seu produto, processo de produção? No caso, como o seu produto sai do fornecimento, vai até seu estoque, chega ao pedido? Você faz produtos à entrega? Dentre outras perguntas. Bom, em relação ao mercado, foi feita uma pesquisa com um público de cerca de 30 pessoas em relação ao consumo na hamburgueria. Qual a faixa etária que corresponde à sua idade? Cerca de 40% respondeu que tem 35 anos ou mais. Você gosta de comer hambúrguer? Cerca de 90% respondeu que sim. Você prefere hambúrguer artesanal ou industrializado? Cerca de 90% respondeu que é artesanal. Com qual frequência você costuma comer hambúrguer? Cerca de 90% respondeu que come de vez em quando. Você costuma pedir algo junto com o hambúrguer? Cerca de 70% respondeu que pede sempre com uma batata para acompanhamento. Você costuma escolher o local de compra por qual fator? Cerca de 80% respondeu que a qualidade é o fator essencial. Para embasamento e eficácia do projeto, foram utilizadas ferramentas da administração para que possíveis problemas e eventuais falhas fossem identificadas. Além disso, a equipe fez uma análise completa das estratégias de crescimento da empresa e fez parte de algumas mudanças, melhorias e avanços que serão demonstrados no decorrer do referencial teórico. Apesar da existência do hambúrguer congelado convencional presente nas hamburguerias, os consumidores com o tempo vieram cada vez mais se tornando exigentes quanto à qualidade e experiência do produto. Isso fez com que ao longo do tempo, surgisse certa evolução gastronômica nas hamburguerias e restaurantes, levando os vendedores, cozinheiros a pesarem maneiras de comercializar os hambúrgueres. Isso levou as pessoas a optarem por fazer nas hamburguerias os hambúrgueres de forma artesanal, caseira, com carnes específicas, fazendo um equilíbrio entre gordura e carne magra, para levar ao cliente hoje o que entendemos por hambúrguer artesanal, que visa levar uma experiência diferente quanto à maciez,
qualidade, sabor, suculência, ponto e diversas outras qualidades adquiridas. Bom, seguindo a origem do produto, foram avaliados diversos contextos atuais e algumas outras hamburguerias que adotaram um segmento inovado em alta, o hambúrguer artesanal. Dessa forma, foi seguida uma análise de outras empresas, como a Gold Burger, que é representada nas fotos, e houveram melhorias no cardápio, na imagem da empresa, na identidade visual por completo, e houve maior olhar voltado ao investimento de influenciadores que puderam auxiliar com o processo de apresentação ao cliente. Sendo assim, essa foi a identidade visual até junho de 2021, sendo essa a logotipo da empresa que ficava diretamente apresentada nas redes sociais e em todos os outros meios de divulgação da mesma. E após a sua repaginação, foram feitos alguns ajustes, e essa, sendo representada nas imagens, é a nova identidade visual após essa repaginação. Dentro do plano de negócio, existem 3 níveis de planejamento. São eles: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico é o tipo de planejamento focado no longo prazo da empresa, que visa considerar metas da empresa como um todo. Geralmente não engloba muitos detalhes, justamente pela distância do prazo ao qual está sujeito. O planejamento tático é focado no médio prazo e engloba questões departamentais, estabelecendo prazos médios e visando os objetivos e metas que a empresa almeja alcançar. O planejamento operacional é focado no curto prazo, colocando objetivos menores a serem alcançados e metas mais simples e específicas. Sabendo que um dos maiores pilares de qualquer negócio é o planejamento, foi sugerida a construção de um plano de negócio para que uma empresa definisse um planejamento sólido e estabelecesse futuras metas. Sendo assim, o planejamento estratégico da Paradise Burger é de até 2 anos se organizar para abrir a empresa de forma física para receber os clientes. Seu planejamento tático é, antes de abrir a empresa de forma física, conseguir uniformizar a marca para passar a melhor imagem para os clientes. E o planejamento operacional é, antes do fim do ano da temporada de 2021, adquirir uma nova chapa que vai contribuir com o aumento de vendas. A matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida com o objetivo de suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida do produto. Dentro da ferramenta, temos diferentes categorias de classificação. Vaca leiteira, o produto carro-chefe da empresa, o que mais vende e não demanda de grande investimento por parte da empresa. Estrela, assim como os produtos vaca leiteiras, os produtos estrelas vendem e trazem muito lucro, mas demandam de certo investimento em marketing. Ponto de interrogação são os produtos inseridos recentemente no mercado que custam investimento em marketing e não podem estar na linha de frente de principal lucro da empresa. Já os abacaxis são os produtos que não geram muito lucro para a empresa, custam investimento em marketing e que precisam de certa análise para se saber se deve permanecer ou ser retirado do cardápio. Um fluxograma é um diagrama que descreve um processo, sistema ou algoritmo de computador. São amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos complexos por dentro de diagramas claros e fáceis de entender. Dessa forma, o fluxograma construído com base nos processos da Paradise começa pela modelagem do hambúrguer, em seguida o preparo do molho, então o preparo da embalagem, esquentar a chapa e chapear o pão e o hambúrguer. Em seguida, é checado as anotações do pedido, em que há momentos de dúvida, se precisa de molho, salada ou acompanhamento. Caso não, o lanche é entregue para o motoboy. Caso sim, é só montar o lanche e em seguida entregar para o motoboy. A ferramenta Six Sigma é um conjunto de prática originalmente desenvolvida pela Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos.
A ferramenta consiste em um método de escala de 6 níveis para parâmetros de produção em um sistema de controle e análise chamado DMAIC, onde são aplicados 5 passos: definir, mensurar, analisar, melhorar e controlar. Definição: define o que se espera do projeto. Medição: obtenção de dados sobre o processo. Análise: identificar as causas raízes do problema. Melhorar: dar uma solução para cada causa da raiz. E controle: monitorar os resultados alcançados. De maneira simples e seguindo os conceitos, a ferramenta foi adaptada para o fluxo de processo do comércio. Definição: melhor atendimento no quesito velocidade, facilidade de preparo e qualidade no produto final. Medição: em relação aos dados levantados, foi feito em relação a todo o processo de produção do produto final representado no fluxograma. Análise: com o aumento na demanda e possível crescimento, foi feito o levantamento sobre qual processo ou etapa que havia dificuldade e limitação. A chapa de hambúrguer foi identificada como um possível limitador, considerando o aumento relativo na demanda de vendas em um curto período de tempo. Melhoria: foi sugerida a compra de uma nova chapa com capacidade de aquecimento e quantidade de hambúrguer por vez superiores. Controle: o controle passará a ser aplicado a partir da compra do novo equipamento sugerido. Bom, seguindo o projeto, suas etapas e o desenvolvimento ao longo do ano, a empresa foi bem vista aos olhos dos clientes, já que suas melhorias foram admiradas por eles e por alguns parceiros de negócio. Com isso, pode-se concluir que o projeto apresentado de consultoria na empresa para Dice Burger se fez viável, eficiente, prático e saudável, tendo em vista que o proprietário pôde desfrutar de novos conhecimentos, dicas, práticas e oportunidades que se abriram com esse novo olhar administrativo sobre o seu modelo de negócio e o mercado em que ele está inserido. E o mais importante do projeto é que ele se tornou de futuro uso para a empresa. Ou seja, o projeto contribui com o comércio regional e com o crescimento econômico da cidade de Itanhaém.